Boa noite! Vamos entrando. Sintam-se bem-vindos e chamem também os amigos para virem conosco aqui hoje, nesse assunto que é um assunto de tanta importância, que é o que eu mais tenho atendido no consultório. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa noite de conversa, esse nosso encontro romântico. Sejam muito bem-vindos, vamos chamando os amigos para virem conosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é intolerâncias e alergias alimentares. Muitas pessoas têm e não sabem. E eu vou dizer para vocês que muito mais pessoas que eu atendo, que às vezes vêm com um objetivo, acabam descobrindo que tem um desses problemas. E é por isso que hoje nós vamos conversar a respeito desse assunto. Então vamos entrando, peguem lá uma aguinha, um chazinho para vocês, que hoje a nossa conversa vai ser longa. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Vamos falar hoje sobre as intolerâncias, as alergias, como tratar de forma natural, como corrigir, como amenizar e também como prevenir, né, todos esses problemas aí, tá? Vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Quem está se chegando aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Fernanda, Elaine, Cleusa, Pamela, Marinês, Vitória. Sejam muito bem-vindos a essa nossa noite de conversa. Franciele, Vera, Jaque, Dioneia. Vamos se achegando. Peguem papel, caneta, que hoje eu quero que vocês anotem muitas coisas. Boa noite, Sassá. Como é que é o nome? Que ótimo também poder contar com a tua presença aqui. Boa noite, Grace. Vamos entrando, então vamos começando a nossa conversa hoje, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E hoje o nosso assunto é sobre alergia e intolerância alimentar. Samantha, eu imaginei que fosse Samantha, né? Mas agora que eu pude ver aqui, é que quando entra aqui para mim, entra outras formas. Ah, Samantha e o Luiz Fernando, Alexandre, muito obrigada. Então, pessoal, o nosso assunto hoje é intolerâncias e alergias alimentares. E uma das coisas que eu gosto de falar muito para as pessoas é que quando eu atendo uma pessoa com intolerância, com alergia, eu me identifico muito com elas. E é por isso que eu trabalho muito com isso e eu estudo muito sobre isso. Porque é como eu já comentei em outras oportunidades, em algumas palestras que eu ministrei, e até mesmo aqui, algumas vezes eu já comentei que eu fui uma criança extremamente alérgica. E infelizmente, nessa minha fase de infância, eu não, né, a minha mãe, quando me levava a consultar, ela não encontrou um profissional que me olhasse de uma forma integrativa e conseguisse resolver o meu problema. Então, o meu problema de alergia na infância, ele era tratado os sintomas, né, e não resolvido a causa. E é por isso que eu trabalho tanto com isso, eu estudo muito sobre isso, e eu comecei a ter uma atuação muito mais forte nessa área, justamente por ter o olhar da dor também.
Então, quando as pessoas me falam, eu sei exatamente o que elas estão passando. Boa noite, Simone. Boa noite, Flávio. E eu entendo perfeitamente o que essas pessoas passam. E é por isso que eu hoje, né, consegui, há 12 anos, descobrir as causas das minhas alergias, né? E eu pude também entender que todas as alergias que eu sofri ao longo da minha vida era por conta da minha má qualidade digestiva. E é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. E por isso que eu quero que vocês convidem todo mundo que vocês sabem que podem estar se beneficiando com a nossa conversa de hoje. Mandem aqui, ó, aquele aviãozinho que tem ali embaixo, aquele triângulozinho, para o maior número de pessoas que vocês conhecem e que eu tenho certeza que vai ajudar. Assim como eu sempre falo que aqui o meu Instagram, ele é de utilidade pública. Ele é um Instagram para ajudar o maior número de pessoas, principalmente pessoas que não têm acesso ao atendimento, mas que tenham pelo menos um pouquinho o acesso do conhecimento. Então, é por isso que eu tô sempre aqui batendo e rebatendo, e é por isso também que antes de mais nada eu já vou fazer o convite para vocês, tá? Não precisa ser agora, depois. Vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, tá? Então, o link está aqui na minha bio. Quando vocês entram aqui no Instagram, que tem ali a minha fotinho, a minha descrição, tem ali embaixo, tem 2 links. Um é do YouTube, onde vocês vão clicar e vão se inscrever e vão receber as notificações. E o outro link é para adquirir o meu livro em PDF, tá? Meu livro de receitas. Então, você clica ali, adquire o livro e você recebe no teu e-mail imediatamente, tá bom? Mas eu quero convidar vocês para entrar ali no YouTube e se inscrever. Estou colocando muito conteúdo ali, porque todos os conteúdos que a gente coloca aqui no Insta é muito curtinho e às vezes as pessoas não conseguem ter todo o aproveitamento. Então, começando o nosso assunto de hoje, que é sobre intolerância e alergia alimentar, eu não sei se vocês já pararam para perceber, tá? Mas o quanto aumentou o número de pessoas intolerantes ou alérgicas, tá? Então, não sei se vocês já pararam para perceber. Muitas pessoas dizem que é modinha, muitas pessoas dizem, agora é onda, e infelizmente não é. Então, nós temos vários motivos para que tenha aumentado a ocorrência dessas alergias e dessas intolerâncias também. Então, um deles é principalmente o nosso alto consumo de produtos industrializados, tá? Então, nós hoje temos uma alimentação basicamente industrializada. E por que essa alimentação industrializada, ela pode aumentar essas intolerâncias e essas alergias? Primeiramente, é importante a gente entender que o nosso aparelho digestivo, ele precisa de elementos para poder trabalhar adequadamente. Então, ou seja, nós precisamos de enzimas digestivas para poder digerir e absorver os nossos nutrientes. E boa parte dessas enzimas estão no nosso estômago e boa parte estão no nosso intestino, assim como nós temos no pâncreas. Então, o que vai acontecendo ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, tá? Por conta de vários elementos negativos que nós vamos colocando, né, no nosso organismo, nós vamos inativando a ação dessas enzimas. Então, portanto, os alimentos acabam não sendo digeridos de forma adequada. E é por isso que nós temos alguns alimentos que hoje são muito mais frequentes nós desenvolvermos intolerância e tem outros que nem tanto, tá? E o que é importante nós entendermos é que muitas vezes, tá, a gente acaba não desenvolvendo uma intolerância, acaba não manifestando no exame uma intolerância, mas a gente sente o desconforto.
Isso quer dizer o quê? Que o nosso corpo está desenvolvendo o que a gente chama de uma hipersensibilidade. Ou seja, ele tem enzimas, ele tem como digerir, só que ele não quer digerir, ele tá de saco cheio, é mais ou menos assim. Então é por isso que o nosso aparelho digestivo, ele vai sofrendo consequências por conta do maior consumo de produtos industrializados. E nós temos, né, na nossa alimentação, uma carga muito elevada de produtos industrializados. Então, os produtos de prateleira têm muito conservante, aromatizante, espessante, e é isso que aumenta toda essa agressividade no nosso aparelho digestivo e que faz com que o nosso intestino não tenha tantos receptores para digerir vários alimentos, assim como nós podemos também começar a ter a nossa digestão totalmente dificultada e com isso aumentar a produção de anticorpos no nosso organismo, que é a alergia, tá? Então é por isso que nós precisamos saber essa diferenciação. Mas quando eu falo em produtos industrializados, nós temos outra situação que os produtos industrializados nos trazem, tá? Esses tempos eu fiz um post aqui falando sobre um produto que faz parte da maioria dos produtos industrializados, que é um produto chamado dióxido de titânio. Esse produto, ele está colocado nos alimentos para que esses alimentos recebam os corantes. Então, os corantes, eles por si só já são extremamente alergênicos, porque o nosso corpo não reconhece os corantes, então eles aumentam sim a propensão de desenvolvimento de alergias. Assim como esse dióxido de titânio, ele é esse elemento, é como se fosse uma massa corrida, tá? Que é colocado no alimento para receber a cor. E esse dióxido de titânio, ele entra no nosso intestino, penetrando o nosso intestino e agredindo toda a capacidade de produção de enzimas digestivas. Assim como ele aumenta muito a permeabilidade intestinal, fazendo com que o nosso intestino se torne um intestino muito mais frágil. E o intestino frágil, ele não consegue produzir as enzimas digestivas, tá? Então, muitas pessoas pensam que intolerância alimentar é somente de lactose e glúten, e não é não, tá? Nós podemos desenvolver intolerância à sacarose, que é o açúcar do leite, e também a produtos fermentados, que são as leveduras, tá? E nós temos também na nossa alimentação outro fator importante, que todo mundo aqui, ó, vai cair o queixo quando ouvir, que aumenta muito essa permeabilidade intestinal, e a gente tem que entender que quando o nosso intestino vai ficando muito frágil, ele vai perdendo a capacidade de produção de enzimas digestivas. E ele também vai se deteriorando, ele vai perdendo a sua funcionalidade, que é o consumo excessivo de farináceos, tá? E o nosso intestino, ele sofre não somente com as farinhas, mas ele sofre principalmente também porque as farinhas, gente, elas têm um alto percentual de insetos. E esses insetos, eles são regulamentados por legislação brasileira, tá? Que nós podemos consumir. E esses insetos que nós ingerimos por conta da farinha, quanto mais farinha a gente ingere, quanto mais pão, quanto mais bolacha, quanto mais farináceo, mais esses insetos a gente ingere. E esses insetos vão sobrecarregando o nosso aparelho digestivo, estômago e intestino
aumentando a nossa predisposição de alergia e intolerância. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu acredito que vocês vão ter a resposta. Não sei se alguém aqui já abriu o seu armário da cozinha e viu lá dentro tipo umas borboletinhas, tá? Essas borboletinhas estão lá dentro por conta da farinha. E essas borboletinhas colocaram as larvas lá dentro. E aí a gente acaba consumindo. Então esse é um dos elementos também que nos desfavorece da nossa qualidade digestiva. Então nós precisamos entender que qualidade digestiva baixa aumenta o risco de intolerância e alergia, tá ok? E é por isso que essas intolerâncias, elas estão cada vez mais frequentes e elas podem ser determinadas por alguns níveis, tá? Nós podemos desenvolver a intolerância congênita, a pessoa pode nascer com a intolerância, né? Com a dificuldade de digestão de um determinado alimento. Ela pode ser adquirida, que geralmente acontece muito com as pessoas idosas, tá? E essa intolerância, ela pode ser por o que a gente chama de hipolactasia, tá? 40% da população tem hipolactasia. O que é isso? É dificuldade de produção do ácido clorídrico, tá? Nós temos diminuição do ácido clorídrico por conta de uma má alimentação. E a diminuição do ácido clorídrico do nosso estômago dificulta a digestibilidade das proteínas. E proteína mal digerida produz anticorpos no intestino e que gera alergia, tá? Então é por isso que toda pessoa alérgica, ela precisa olhar para o seu estômago, ela precisa olhar para o seu aparelho digestivo e ela precisa reforçar o seu intestino. É como eu falo para os pacientes, a fábrica da alergia, ela está no intestino grosso. Então, toda pessoa que tem o intestino grosso ressecado, sobrecarregado, esse intestino ele está mais propenso para o desenvolvimento dessas alergias. E é muito importante nós entendermos que várias alergias, elas partem de uma questão alimentar. Como, por exemplo, alergia ao ácaro, né? Quem não começa a espirrar quando vai deitar numa cama com um cobertor que está guardado há um tempão, ou quando chega perto de um bicho, né, de um gato, de um cachorro, tá? O ácaro, ele acomete essa manifestação alérgica justamente porque o intestino gerou essa produção de anticorpos, essa produção de histamina por conta da farinha de trigo, tá? Assim como nós podemos desenvolver várias alergias, né, ao pólen, que também é por conta de farinha, tá? Alergia a perfume, a cheiro, enfim, tá? Tudo isso tem sempre uma causa alimentar. Então é por isso que eu sempre falo para os meus pacientes que a gente sempre tem que ir no fio da meada. A gente tem que ir na raiz do problema. Porque enquanto você fica somente tratando sintomas e não vai na causa, você fica dando nó em pingo d'água e nunca consegue resolver o teu problema. Então é por isso que a gente precisa sempre ir, de fato, na causa principal. E nós podemos, tá? O que é muito importante, que muitas pessoas não sabem que são alérgicos, porque nem sempre a alergia ela ocorre repentinamente, tá? Porque nós temos a alergia imediata, que é aquela alergia em que a pessoa consome um alimento e imediatamente dá uma manifestação. Pode dar uma coceira na garganta, dependendo do caso, pode dar edema de glote, como no caso do camarão, como no caso de algumas frutas cítricas também. Algumas pessoas referem que quando comem alguns cítricos e até mesmo melancia, começam com uma coisa na garganta, parece que tranca a garganta e algumas pessoas até perdem a voz,
tá? Essa é a alergia imediata. Essa alergia ela é produzida por anticorpos que sempre tem um fundo proteico. Então, proteína mal digerida, tá? E nós temos a alergia tardia, que é aí que tá um dos maiores problemas que as pessoas não entendem que tem. Então, a alergia tardia, ela pode ocorrer até 72 horas depois. Que essa alergia tardia, ela pode ser manifestada por dor de cabeça, dor nas articulações, enxaqueca, dor de estômago, intestino preso, intestino solto, tá? Algumas vezes as pessoas podem sentir muita irritabilidade, mau humor e até mesmo dificuldade para dormir, tá? Isso também pode ser manifestação alergênica. Tanto é que muitas pessoas que são alérgicas à proteína do leite de vaca, a caseína, elas tendem a ser mais irritadas e mal-humoradas. Vocês sabiam disso, ó? Não, né? Algumas pessoas a gente diz que não são mal-humoradas porque querem, e sim por natureza alérgica. Então, quando a gente consegue corrigir a alergia, consegue melhorar. E por que consegue melhorar? Porque o fundo principal da alergia está num aparelho digestivo que não está funcionando, e principalmente em relação ao intestino ruim. E se o intestino está ruim, ele não produz serotonina e dopamina como precisaria. Então é por isso que quando a pessoa está com alergia bombando lá naquele intestino, ela tende a ficar mais mal-humorada e irritada, que é o que a gente observa muito com os autistas, tá? Que os autistas, o mau humor, irritabilidade, estereotipia, muitas vezes são manifestações causadas por alergia. Comeram algo que não caiu bem. Então, algumas crianças autistas começam a bater a cabeça na parede, porque começa a dar muita dor de cabeça e eles batem a cabeça na parede na tentativa de amenizar, tirar aquela dor da cabeça. Então, é por isso que a alergia tardia, ela é uma das alergias que mais acomete a população e as pessoas não sabem, porque vão levando. E aí vão tendo sempre aquele desconforto, Então, a gastrite, ela é uma manifestação alérgica. A própria ansiedade e hiperatividade é manifestação alérgica. E é por isso que não adianta só a pessoa ser ansiosa, hiperativa, ir lá e tomar remédio enquanto não resolver o problema alimentar. Então, é por isso que a gente precisa, como eu já falei, ir no fio da meada, ir lá na raiz do problema e resolver esse problema, porque senão essa alergia ela vai se manifestar. Então, todas as ites, sinusite, rinite, amigdalite, otite, tireoidite, cistite, faringite, tudo isso é manifestação alérgica. E é por isso que a gente tem que ter esse entendimento. Então, hoje nós temos o rol de alimentos que são mais alergênicos, que estão principalmente na proteína do leite de vaca, porque a caseína hoje, ela tem um peso molecular muito grande, enquanto o nosso intestino absorve isso. Então, enquanto a gente consome isso aqui, nosso corpo não digere, e é por isso que quando chega lá no nosso intestino, chega moléculas grandes que começam a produzir anticorpos, e esses anticorpos, eles vão nos sítios de ataque, naquilo que você é mais suscetível. Se você for uma pessoa mais suscetível de ter dor de cabeça, você vai ter dor de cabeça. Se você for uma pessoa mais suscetível a ter amigdalite, você vai ter amigdalite. Então, é por isso que a proteína do leite de vaca, ela é um dos elementos com potencial alergênico muito forte. Assim como a proteína do trigo, o glúten, porque hoje o glúten tem um peso molecular muito grande também, por conta de toda a manifestação genética.
mas assim como o amendoim e a soja, tá? São produtos altamente alergênicos. Então, é por isso que a gente tem que sempre ficar de olho. Hoje, a maioria das pessoas de 40 anos são da geração amamentadas com leite de vaca, tá? Eu fui uma delas, que eu tive a introdução do leite de vaca muito precocemente. Tanto é que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o consumo de leite de vaca para bebês antes dos 2 anos de idade. Por quê? Porque durante esse período o bebê está em fase de formação do seu trato digestório, de todo o seu aparelho digestivo. E ele está também formando a sua identidade imunológica. E o leite de vaca tem um teor de proteína muito grande, que o organismo do bebê não consegue comportar. E é ali que ele já começa a produzir anticorpos e já começa a sobrecarregar esse intestino, e esse intestino vai gerando sobrecarga com vários outros elementos. Então, é por isso que o leite de vaca não pode ser introduzido para bebês antes dos 2 anos de idade. Então, a gente precisa sempre ficar atento também se esse bebê já tem alguma alergia e já tem alguma manifestação. Então, por isso que todos esses fatores, pessoal, são extremamente importantes. Eu falo que a gente, a fase dos 40 anos de idade, os 40 ou 50 anos, é uma fase em que foi amamentada com leite de vaca desde bebezinho. Porque as mães não tinham leite e era dado leite de vaca, né? E esse leite de vaca, ele veio sobrecarregando todo o nosso intestino. E hoje nós temos uma população na faixa dos 30 até os 45 extremamente alérgicos. E é por isso que a gente, para prevenir alergias e intolerâncias futuras, a gente tem que evitar desse tipo de alimento para as crianças antes dos 2 anos de idade, tá? E quando uma pessoa me fala que ela é intolerante à lactose, tem muitas pessoas que me dizem, eu sou intolerante à lactose. Parece que é algo, meu Deus. Gente, olha, mais de 80% da população hoje é intolerante à lactose. Nós não temos capacidade de digestão da lactose. E o que é essa intolerância à lactose? Para vocês entenderem. A lactose é o açúcar do leite. E a lactose, ela é um açúcar que ele tem 2 moléculas, tá? Galactose e glicose. Só que as nossas células só reconhecem glicose, tá? E aí, quando a lactose chega no nosso intestino, ele precisa de uma enzima para quebrar essa molécula, para essa glicose já ir imediatamente para a corrente sanguínea e essa galactose lá para o fígado para ser convertida em glicose. E aí tudo beleza. Só que hoje o nosso intestino não produz tanta lactase, que é a enzima que quebra a lactose. E aí o que acaba acontecendo? Como a maioria das pessoas não tem a lactase, que é o que a gente diz que a pessoa é intolerante, porque ela não tem a enzima, a lactose chega no intestino e não tem quem quebre a molécula. E aí o que acontece? A lactose é uma molécula grande, ela tenta entrar dentro da célula, só que a célula não reconhece. E é por isso que dá todas aquelas alterações, desconforto abdominal, ou acelera o intestino ou prende o intestino, pode gerar náusea, pode dar dor de cabeça, enfim, tá? Pode dar vários outros sintomas. Só que dessa intolerância, gente, pode gerar várias outras intolerâncias. E a partir dessa intolerância pode gerar outras alergias também. Então, por isso que a lactose, a gente fala que a gente é intolerante à lactose. E uma das coisas, um dos maiores erros que as pessoas que são intolerantes à lactose fazem é consumir produto zero lactose. Que, na verdade, produto zero lactose não existe. O produto tem lactose, porém ele recebe a ação da enzima no alimento.
E esse alimento ele tem uma carga de açúcar muito elevada. E esse açúcar cai muito ativamente na parede intestinal. E isso acaba aumentando muito a fermentação intestinal. E a maioria das pessoas que são intolerantes à lactose são alérgicos à proteína do leite. Se não são alérgicos, são sensíveis. Ou seja, o intestino não entende o que é essa molécula e produz os efeitos semelhantes a uma alergia. Então é por isso que quem é intolerante, que já fez o exame de intolerante, conseguiu identificar que é intolerante à lactose, evite laticínios, evite principalmente o sem lactose, tá? Com ou sem lactose é importante evitar. Mas o que é necessário fazer? Fazer a modulação intestinal, reparar esse intestino que está estragado. E é o que eu sempre falo também para os meus pacientes. Uma pessoa que é intolerante leve à lactose, ela pode se tornar intolerante grave. Assim como uma pessoa que é intolerante grave, ela pode diminuir essa agressividade, porém ela não se torna tolerante, tá? Então é por isso que nós precisamos ter esse entendimento para conseguir amenizar todos os sintomas. E quando a gente tem manifestação de intolerância ou alergia, pessoal, é impossível você ter rendimento físico, vitalidade, bom humor. É impossível você querer hipertrofia e é impossível você querer emagrecer, porque o corpo não consegue dar conta disso, tá? Assim como pessoas com sobrepeso, tá? E principalmente com obesidade, são mais propensas a serem alérgicas. Por quê? Porque as pessoas com sobrepeso, que têm um excesso de gordura corporal, tá? Não só com sobrepeso, gente. As pessoas que têm um excesso de gordura corporal. Isso, a pessoa pode estar com um peso adequado, porém falta massa muscular e ela tem mais gordura corporal. Essas pessoas, eu sempre falo, perde gordura, queima gordura. Por quê? Porque o nosso tecido adiposo, a nossa célula de gordura, ela produz um hormônio chamado adiponectina. Que esse hormônio, ele é um hormônio antioxidante, anti-inflamatório e antialérgico. Só que, quanto maior for o percentual de gordura corporal, menos esse hormônio atua. Então, por isso que é necessário a pessoa reduzir gordura corporal, tá? Às vezes algumas pessoas me ligam que eu nem conheço para pedir alguma informação, para pedir, né, uma dica, enfim, que estão numa crise meio ferrenha. E eu sempre falo, perde peso, perde gordura. Mas como que tu sabe que eu tô com um excesso de gordura? Porque isso faz parte do pacote. Então, por isso que é muito importante ter esse entendimento, que pessoas com sobrepeso, com obesidade, são pessoas que tendem a desenvolver muito mais alergia, tá? E quando você está numa crise alérgica, o teu metabolismo, ó, pifa. E quando eu falo em crise alérgica, não é só coceira, né? Bolinha na pele. Tem a ver também com essa alergia tardia que eu comentei, tá? Dor de cabeça frequente, estufamento, desconforto digestivo, tudo isso que faz parte do pacote da alergia. Então, por isso que é muito importante você prestar muita atenção quando você tem essas manifestações, né, digestivas, estufamento, dores abdominais, intestino ou muito preso ou muito solto, tá? Você prestar atenção no que você comeu, não só no dia anterior, mas até 3 dias anteriores, tá? Porque muitas vezes a resposta está ali. Então, por isso que para a gente conseguir ter metabolismo ativo, saúde e qualidade de vida, a gente precisa restabelecer as nossas intolerâncias e as nossas alergias, porque senão vai ser praticamente impossível recuperar o nosso organismo dentro da sua totalidade das suas funções.
Então, gente, por isso que assim, o glúten hoje, ele é um dos maiores também favorecedores para manifestação secundária alérgica. Quando nós temos problema com o glúten, nós somos intolerantes ao glúten. Nós não temos uma enzima que quebra essa molécula. E hoje a molécula do glúten é muito grande. Digamos que é assim, e o nosso intestino absorve isso, tá? E é por isso que essa molécula muito grande começa a sobrecarregar e a inflamar o nosso intestino. O glúten, ele é extremamente inflamatório. E o glúten, quando ele está manifestando, né, as suas alterações, ele pode favorecer muito para o desenvolvimento de fungos no organismo. Então, uma pessoa que tem muitos fungos com frequência, candidíase, fungo na unha, fungo na pele, aquelas bolinhas atrás do braço, tá? A própria alteração da tireoide, tudo isso é manifestação alérgica por conta da intolerância ao glúten. Então é por isso que nós precisamos ter essa diferenciação, aprender a lidar e aprender a entender o nosso corpo, tá? É como eu falo, e eu não tenho nem vergonha em dizer, né, o quanto eu fui alérgica quando criança e que eu na minha adolescência as minhas alergias mudaram a cara, né? Eu na minha infância eu tinha todas as alergias respiratórias possíveis e impossíveis, tá? Asma, bronquite, sinusite, rinite, era um festival de alergia. E eu tinha o meu aparelho digestivo sempre muito sobrecarregado. Eu vivia mal de estômago, eu vivia mal de intestino, eu era extremamente constipada. E na adolescência eu comecei a ter muitas crises de enxaqueca. E tudo isso mudou quando eu descobri os alimentos que me causavam essas manifestações, que era a proteína do leite e as castanhas, tá? As oleaginosas, elas também representam hoje um rol de alergias muito altos. Tanto é que quando a pessoa ela é alérgica às oleaginosas, ela pode desenvolver alergia ao níquel também, que é quando você usa bijuteria e dá uma coceirinha ou fica manchado, é quando você passa um óleo corporal e começa a coçar. Tem pessoas alérgicas ao níquel que ficam com feridas muito acentuadas na pele quando tem contato com a bijuteria, ou contato com a fivela do cinto, o zíper, enfim. E tudo isso quer dizer o quê? Que o organismo dessa pessoa não está conseguindo fazer uma desintoxicação. E é por isso que essa pessoa está concentrando esse níquel no organismo e está tendo todas essas manifestações, tá? E uma pessoa que é alérgica ao níquel e que não tá nem aí, que não cuida, ela pode desenvolver alguns tipos de câncer e ela pode desenvolver também precocemente Alzheimer e algumas doenças neurodegenerativas, tá? Então é por isso que quando a gente fala de intolerância e alergia, não é só tomar remédio, é ir na causa. A gente tem que ir lá na causa do problema e arrumar. E a causa tá lá no intestino e é lá que a gente tem que atuar. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa fazer uma desintoxicação, retirar totalmente esses alimentos da dieta para limpar o corpo, para dessensibilizar e arrumar também o aparelho digestivo. Hoje nós podemos utilizar alguns chás para melhorar esse potencial alergênico. O chá de equinácea, cáscara sagrada, o próprio chá verde também, ele tem um potencial incrível também antialérgico. Nós podemos utilizar o própolis, a calêndula também, passar a calêndula no corpo quando a pessoa desenvolver uma dermatite, fazer o chá de calêndula também. Então, são algumas estratégias mais naturais, que você não vai sobrecarregando o teu organismo com muitos corticoides. Mas a gente precisa entender,
né? Cada coisa no seu tempo. Tem pessoas com alergia severa, grave, que precisam recorrer ao antialérgico, ao corticoide, enfim. Mas, passado esse efeito, nós precisamos resolver essa alergia. A gente não pode deixar esse problema perpetuar. E é por isso que a gente precisa ter esse entendimento no organismo. E o que hoje nós estamos observando é que as crianças estão vindo muito alérgicas. Daí algumas mães dizem assim: ah, mas o meu filho ele só mama no peito, ele não recebe nada, como que ele é alérgico? Porque, meu bem, ele nasceu de você, você é alérgica. Você, provavelmente o teu intestino está macaca e precisa ser arrumado e reparado. E é por isso que nós precisamos muitas vezes arrumar a mãe para poder minimizar os efeitos na criança. Então, aquela criança, tá? A própria hiperatividade hoje, ela é considerada uma manifestação alérgica. É considerado o que a gente chama de alergia cerebral. É como se o cérebro tivesse circuitando por conta daquilo que ele não está aguentando. Porque é aquilo que eu sempre falo, que vocês já me ouviram falar muito aqui. Conexão intestino-cérebro. Tudo que cai no intestino, que o intestino não aprova, que inflama ele, vai afetar o sistema nervoso, vai inflamar o cérebro, vai interferir na atividade neuronal. E é por isso que muitas crianças hoje, que são hiperativas, são muito alérgicas. E é por isso que a gente tem que resolver essa alergia na raiz do problema, tá? Não dá para deixar, eu falo, não dá para deixar se criar o problema. A gente precisa, sim, resolver toda essa situação. Então, hoje, nós temos uma carga alimentar muito alta alergênica. E muitas mulheres, às vezes, não sabem que alteração no ciclo menstrual, infertilidade, é uma causa também por consequência de alergia não tratada, por consequência de intolerância não tratada, porque esse intestino não está dando conta de resolver toda essa carga alimentar. E é por isso que acaba gerando algumas coisas naquilo que a mulher é mais suscetível, tá? Então, por isso, gente, que a gente precisa entender que hoje várias manifestações fisiológicas que algumas pessoas desenvolvem são por consequência alergênica ou de intolerância. E nós precisamos reparar. E por que de tudo isso? Por conta desse pacote de alimentação desequilibrada que nós estamos tendo, né? A nossa alimentação, a geração dos anos 70, é uma geração que pegou o início da industrialização. Mas hoje a geração é uma geração totalmente industrializada. As crianças hoje, tem criança que não sabe o sabor do arroz e o feijão, porque só come nuggets, só come Nissin miojo, só comem produtos de pacote. E é isso que a gente precisa começar a tirar da nossa alimentação, diminuir pelo menos. Então, se você é uma pessoa que está sempre com esses desconfortos digestivos e fez o teste, tá? Fez o teste de intolerância, deu negativo e você sente o desconforto, não significa que você deva continuar consumindo esse alimento. Porque quer dizer o quê? Que você está desenvolvendo uma hipersensibilidade. Ou seja, teu intestino não aprova esse alimento. Então, a gente tira esse alimento da tua dieta, coloca uma alimentação mais limpa e arruma esse aparelho digestivo, colocando bastante fibras, bastante vegetais, bastante frutas, bastante hortaliças cruas, para a gente conseguir resolver essa problemática, tá? Então, por isso que algumas coisas que a gente tem que entender que era taxado como normal, não é, tá?
Então, aquela criança, aquele bebezinho que desenvolve sapinho, aquela criança que tem as virilhas muito assadas sempre, tá? São crianças com propensão de síndrome fúngica. E essa síndrome fúngica, provavelmente, ela é em decorrência de uma intolerância ao glúten materno. Então, é por isso que o bebê que é amamentado exclusivo, né, com o aleitamento materno, a mãe precisa corrigir a sua alimentação, porque isso está passando para essa criança. Então, é por isso que a gente precisa ter um pouquinho desse entendimento e ir atrás e resolver essa situação, tá? Por isso que, mais uma vez, eu faço aqui o convite para vocês para irem ali na minha bio, se inscrever no canal do YouTube, tá? Aqui na minha bio tem 2 links, um que é do YouTube e o outro link é o link para quem quiser comprar o meu livro de receitas. Você clica ali, adquire o livro, o PDF já cai imediatamente no teu e-mail. Mas o outro link é do YouTube, porque agora eu estou começando a colocar muito mais conteúdo para ajudar o maior número de pessoas possíveis com esse conhecimento, para fazer com que as pessoas consigam resolver através da alimentação várias situações, vários problemas. Assim como hoje, né, eu já tive vários resultados positivos em curto período de tempo. Então é isso que eu quero para todo mundo que está sempre aqui comigo e também para outras pessoas que nem me conhecem. Então, para que vocês também me ajudem a disseminar sempre esse conhecimento, né? Eu sempre falo que o conhecimento não foi feito para ficar guardado. O conhecimento, ele foi feito para ser disseminado e a gente poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, é muito importante entender que toda pessoa que desenvolve alergia tardia, essa alergia que geralmente é por glúten, por leite de vaca, que o resultado não é imediato, essa alergia tardia, ela pode causar algumas alterações orgânicas na pessoa e fazer com que essa pessoa possa começar a desenvolver alergia imediata, que é aquela alergia extremamente perigosa que a pessoa pode comer e fechar a glota e ter um edema de glota e a pessoa morrer asfixiada. Então, por isso que uma coisa vai gerando outra, tá? E aí algumas pessoas dizem assim, ó, nunca tive alergia, nunca fui alérgica, do nada apareceu. Nunca é do nada. É como se o nosso corpo, gente, tivesse um balde e esse balde transbordou. E aí deu toda essa manifestação. Então, o problema é quando esse balde transborda. Então, toda pessoa que tem uma alimentação totalmente industrializada, sobrecarregada de produto químico, consome muito leite de vaca, laticínios também, né? Não só o leite, mas os derivados, e tem uma alimentação muito à base do glúten, vai aumentar, sim, muito o risco de desenvolvimento de alergias e também de intolerâncias, tá? Por isso, assim, ó, que as pessoas que estão entrando agora, tá? A live vai ficar salva. Eu convido para que vocês assistam desde o início, para que vocês tenham entendimento e vocês possam também otimizar todos esses aspectos em benefício próprio ou também da família, filhos e tudo mais. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Hoje, o leite de vaca, né, por conta da caseína, ele causa como alergia imediata urticária, aquela coceirinha, aquelas manchinhas, né? Eu tive uma situação uma vez, para vocês terem uma noção o quanto que isso às vezes se torna perigoso e o quanto é importante a gente sempre alertar as pessoas que a gente tem um problema e que a gente não pode consumir o alimento e principalmente as crianças, tá? Eu tive uma situação uma vez com um pacientezinho, uma criança de 5 aninhos e com dermatite, com urticária, a criança chorava o tempo todo, não queria se alimentar
E a gente fez os testes e descobrimos que ele era alérgico à caseína, proteína do leite de vaca, tá? Tiramos totalmente, ele tava super bem, tava resolvendo, não tinha tido crises, né? E ele tinha também, toda vez que dava manifestação nele de dermatite e as manchinhas, né, e a coceirinha, dava resposta alérgica também. Ele tinha muita crise alérgica, muita falta de ar. E olha para vocês ver como que é a manifestação. Essa criança, a gente tava controlando tudo, né? E ele foi passar um final de semana na casa dos avós. E o vô, para agradar a criança, foi lá e deu um todinho para ele. E essa criança começou a ficar asfixiado. Essa criança teve que ser levado imediatamente para o hospital, felizmente com êxito, tá? Mas porque o vô quis agradar com um todinho que não poderia ter dado, né? E aí essa criança teve uma crise alérgica respiratória muito forte. Assim como teve outra criança, essa foi muito importante o conhecimento sobre alergia, porque essa criança era uma criança de 3 aninhos também extremamente alérgica à proteína do leite de vaca, tá? E essa criança ia na creche. E lá na creche cuidavam, né, da alimentação dele, bem certinho. E uma coleguinha tava tomando leite com Nescau, e foi lá e deu um beijo nele, que era um menininho. E ficou a marca do beijo no rosto, tá? Ficou a marca. Por quê? Porque ela tava com a boquinha cheia de leite. Então, ele era alérgico, né? Extremamente alérgico. Ele era uma criança com alergia imediata, tá? Então, todas as alterações digestivas que as pessoas vão sofrendo ao longo do tempo, ela tem uma resposta tardia. Mas dessa resposta tardia pode vir para a alergia imediata. Então, pessoas que são muito alérgicas ao leite, por exemplo, não devem também utilizar cremes, cosméticos à base de leite, para não ter esse contato, para tirar o máximo possível do organismo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Que bom, fico bem feliz. Fico bem feliz com os apontamentos, né? Com o carinho de vocês. E é para isso que a gente tá aqui, né? E é por isso que o conhecimento hoje está aí pra gente ajudar, né? E é o que eu sempre falo e volto a falar, que se eu na minha infância tivesse sido olhada da forma que hoje a gente tem essa percepção e esse conhecimento para olhar as pessoas que são alérgicas e intolerantes, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri, né? E hoje também, infelizmente, eu descubro mais uma alergia que eu tenho, que é ao ovo, né? Então, não posso mais consumir o ovo. Mas faz parte da vida da gente, né? Então, por isso que eu digo que eu entendo muito bem as pessoas que chegam até mim, porque eu também já sofri muito com isso. Então, esse olhar da dor eu consigo ter. Então, é por isso que trabalhar com intolerância, com alergia, é algo que para mim eu me sinto muito bem e eu gosto muito de trabalhar, porque eu consigo me enxergar nas pessoas. Então, por isso, sim, ó, já estamos encerrando o nosso tempo aqui, que eu volto a falar que toda pessoa alérgica, tá? Ela tem que olhar para o seu estômago. Essa pessoa alérgica, ela provavelmente não está produzindo uma acidez correta. E é por isso que não está digerindo proteínas corretamente. E proteína mal digerida gera a produção de anticorpos no intestino e que vai gerar alergia, seja tardia ou imediata, dependendo da pessoa, tá? E é por isso que precisamos arrumar esse estômago e precisamos reparar esse intestino. Não podemos deixar somente a alergia ser tratada de forma aleatória. A gente sempre precisa ir na raiz do problema. Então, toda criança que já é desde pequenininha, já é acostumada com o antialérgico
e com corticoides, são crianças que vão desenvolvendo também algumas alterações sistêmicas por consequência disso. E o seu sistema imunológico vai reagindo cada vez mais a longo prazo, tá? Então, por isso que a alergia precisa ser corrigida. Pessoa adulta que é alérgica, que tem essa alergia tardia, que se manifesta com alterações digestivas, enquanto não resolver essa alergia, não consegue ter êxito na hipertrofia e não consegue ter êxito também no processo de emagrecimento, tá? Que amadas, não consegue ter êxito nessas respostas. Então, por isso que a gente não pode deixar essas intolerâncias e essas alergias se desenvolverem de qualquer forma. A gente precisa tratar. E durante o tratamento, a gente tira os alimentos para dessensibilizar. Então, a gente não adianta só tirar os alimentos, a gente tira os alimentos e arruma o aparelho digestivo e muitas vezes o sistema imunológico também. Porque o sistema imunológico, quando ele reage a um alimento, ele entende que esse alimento é um corpo estranho. Então, a gente precisa também doutrinar esse sistema imunológico. Tá bom, gente? Por isso aqui, ó, já estou encerrando. Quem está entrando agora vai ficar salva aqui a live. Podem assistir desde o início, podem mandar para os amigos, para todo mundo. E não esqueçam de clicar ali no link da minha bio, se inscrever no YouTube, tá? Tem alguns vídeos ali, toda semana vai ser colocado vídeos e eu também aceito sugestões para vídeos aqui, tá? Para que a gente possa também estar ajudando o maior número de pessoas. Me ajudem a ajudar as pessoas. Por isso que clica ali no link da minha bio, se inscreva e quem quiser também comprar o meu livro, clica ali também e compra o livro também. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todos que estiveram aqui. Sintam-se à vontade para salvar também, para assistirem desde do início e mandar para o maior número de pessoas que vocês possam, que vocês sabem que sofrem com esse problema. Então, gases, estufamento, não é à toa, não. Isso não é aleatório. Isso tem fundo ou de intolerância ou de alergia. E isso tem que ser descoberto e tem que ser tratado. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal. Beijão!